A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade. E cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ a Igreja 70 Santos, de ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo Senhor Deus falar aos corações de todos os 70 rebanhos santos do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada que é através de um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento de que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 1 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 34, em Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70. E saibam que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 50 ofertas com um prêmio somado em mais de 750 milhões de reais para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada, sendo a pessoa fiel, ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42 e Romanos 15,
16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Vamos à oração para dar início aos sorteios dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador. Senhor Jesus o Cristo, seja você também parte desse rebanho, escolhendo o seu número, o número de 1 a 70. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor eleve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco, nessa live da tua igreja virtual, @a Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas aonde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir e comentar e se ajuntarem em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje, para dar início à ministração. E logo após ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o primeiro livro de hoje é o livro de Miqueias, com 7 capítulos. Miqueias, com 7 capítulos. Miqueias, com 7 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 2. Miqueias, capítulo 2, é o nosso primeiro livro de hoje. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Miqueias, capítulo 2, que contém 13 versículos. Ai daqueles que nas suas camas tramam a iniquidade e maquinam o mal. A luz da alva o praticam porque está no poder da sua mão. Cobiçam campos e se apossam deles. Cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, e a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: projeto um mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços. Não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia surgirá um provérbio contra vós, e se levantará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo. Deus a troca como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Vamos ao próximo livro. E o livro é o livro de Efésios, com 6 capítulos. Efésios, com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Efésios. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4 é o nosso segundo livro de hoje. Efésios capítulo 4 contém 32 versículos. Vivendo como filhos da luz. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis, mas como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, obscurecidos no entendimento, separados da vida do Senhor Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à depravação para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendeste assim a Cristo. Vamos ao sorteio da oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração é a oração 2.
Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, através dessa sua igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco, em um só espírito, de toda opressão e depressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho. E hoje eu falarei primeiro os rebanhos ímpares. Rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. E vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. E o livro é o livro de Joel, com 3 capítulos. Joel, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Joel. Seja você também membro dessa igreja virtual. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. O capítulo 2 do livro de Joel contém 32 versículos. O dia do Senhor. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Glórias e aleluia. Vamos ao próximo rebanho. Rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. Tito, com 3 capítulos. Tito, com 3 capítulos, para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. Vamos ao capítulo. Capítulo 2. Tito, capítulo 2, para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. O capítulo 2 do livro de Tito contém 15 versículos. A graça da salvação manifestou-se a todos, pois a graça do Senhor Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Senhor Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo, todo seu zeloso de boas obras. Rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. Seja você também parte desse rebanho, escolhendo o seu número de 1 a 70, para que através desse número você possa receber uma palavra revelada, que é através de um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos.
Vamos ao capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. Lembrando que hoje eu falo primeiro os rebanhos ímpares. 33, 37, 34 e 38, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que contém 17 versículos. Permaneceis firmes. Devemos, porém, sempre dar graças ao Senhor Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque o Senhor Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e na fé, para o que também vos chamou pelo nosso Evangelho, a fim de alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. O próprio nosso Senhor Jesus o Cristo e nosso Senhor Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem e que vocês compartilhem. Faça também a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está lá no livro de Mateus, capítulo 16, do versículo 24 a 27. Escolha o seu número, um número de 1 a 70, que através desse número você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada que vem através de sorteios. Hebreus com 13 capítulos. Hebreus com 13 capítulos. Para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. Vamos ao capítulo. Capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. Hebreus, capítulo 13, para a meditação desses rebanhos que eu acabei de sortear. Vamos ao capítulo 13 do livro de Hebreus. Exortações à vida santa. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, pois ela, alguns, sem o saber, hospedaram anjo. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos. Lembrai-vos dos presos como se estivessem presos como eles, e dos maltratados como sendo o vós mesmo também no corpo. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como a lei sem mácula, pois aos imorais e adúlteros Deus os julgará. Seja a vossa vida livre do amor ao dinheiro, contendo-vos com o que tendes, pois ele mesmo disse: não te deixarei, nunca te desampararei. Assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que poderá fazer o homem. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. 25, 45, 26 e 46. Vamos ao livro que é o livro de Juízes, com 21 capítulos. Juízes com 21 capítulos. Juízes com 21 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Juízes. Capítulo 8. Juízes, capítulo 8. Juízes, capítulo 8, para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. Seja você também membro dessa igreja virtual, escolhendo o seu número de 1 a 70.
que através desse número você receberá todos os dias, através de sorteio, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente do Espírito Santo do nosso Senhor, falar ao seu coração, dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Juízes capítulo 8 para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. Juízes capítulo 8 contém 35 versículos. A ira dos efraimitas contra Gideão. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que não fizeste, que não nos chamaste? Quando foste pelejar contra os midianitas, e contenderam com ele fortemente. Ele, porém, lhe disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são os restos das uvas de Efraim melhores do que a colheita de Abiezer? O Senhor Deus vos entregou nas vossas mãos os líderes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude eu fazer em comparação ao que fizeste? Então a tua ira se abrandou para com ele quando falou essa palavra. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens, que com ele estavam cansados, mas ainda perseguindo. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. O livro é o livro de Daniel, com 12 capítulos. Daniel, com 12 capítulos. Daniel, com 12 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Daniel. Capítulo 1, Daniel, capítulo 1, para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. Daniel, capítulo 1. Para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. E o capítulo 1 do livro de Daniel contém 21 versículos. A educação de Daniel em Babilônia. No terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios do templo do Senhor Deus, e ele os levou para a terra de Sineá, para o templo do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, versados no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. E o livro é o livro de Gálatas, com 6 capítulos. Gálatas, com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Gálatas. Capítulo 6, Gálatas, capítulo 6, para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. Gálatas, capítulo 6, que contém 18 versículos. Fazer o bem a todos.
Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrija o tal com espírito de mansidão. Mas olha por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levais as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Examine cada um a sua própria obra. Então terá motivo de glória só em si mesmo, não em outrem. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. Ruth com 4 capítulos. Ruth com 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ruth. Capítulo 3. Ruth, capítulo 3, para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. Ruth, capítulo 3, que contém 18 versículos. Ruth encontra-se com Boaz na eira. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, não hei de buscar para ti um lar seguro, onde fiques bem? Ora, não é Boaz com cujas servas estivesse de nossa parentela? Esta noite ele limpará a cevada à eira, lava-te, unge-te, veste os teus vestidos, então desce à eira, mas não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então entrarás, descobrirás seus pés e deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 7, 64, 8, 7, 63, 8 e 64. Antes de eu sortear o livro e o capítulo para esses rebanhos, eu irei sortear agora uma das mais de 50 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada em que nós estamos errados ou mentindo. E isso era para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo de 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos a uma de nossas ofertas. E a oferta é a oferta 35. É a oferta 35. Nós das igrejas virtuais, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando, e do canal @milhaofertadim, estamos afirmando que a Bíblia Sagrada não permite que se faça culto para o Espírito Santo, nem para a graça, nem para a sua família, nem para os obreiros, nem para as mulheres, nem para os provedores empresários, nem para uma data festiva, nem para os seus desejos, nem para os jovens, nem para a busca do Espírito Santo, nem para algum tipo de curas, ou libertações ou proteções, nem para algum tipo de bênçãos que você tenha recebido. Examine com muita atenção e cuidado os livros de Deuteronômio 6, 13, Lucas 14, 8, Mateus 15, 7 a 9, Apocalipse 2, 18 a 23, Mateus 5, 29 e 30 e Apocalipse 22, 18 e 19, pois todos esses livros afirmam que as pessoas que dizem que a igreja é deles ou que eles são dessas igrejas, todos vão ter
as suas obras e as suas adorações anuladas, se tornando em vão, se praticarem ou se omitirem de repente tais ações. Muita atenção, se você ou quem você trouxer até nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. Vamos ao capítulo. E o capítulo é o capítulo de Filipenses com 4 capítulos. É o livro de Filipenses com 4 capítulos. Capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, para o rebanho de número 7, 63, 8 e 64. O capítulo 4 do livro de Filipenses contém 23 versículos. Paulo agradece aos donativos recebidos. Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovaste os vossos cuidados a meu favor. Já tinhas cuidados antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação, sem passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer na necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Vamos ao próximo rebanhos. Rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Josué, com 24 capítulos. Josué, com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Josué. Capítulo 10. Josué, capítulo 10, para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. Josué, capítulo 10. Que contém 43 versículos. Josué conquista as cidades do sul. Assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e a todos os seus reis. Não deixou nelas sobrevivente algum, mas a tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Feriu Josué desde Gades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen, até Gibeon. De uma só vez tomou Josué todos estes reis e a sua terra, porque o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao acampamento de Gilgal. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Jonas, com 4 capítulos. O livro é o livro de Jonas, com 4 capítulos. Jonas, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jonas. Capítulo 4.
Jonas, capítulo 4, para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54. Vamos ao capítulo 4 do livro de Jonas, que contém 11 versículos. A ira de Jonas. Mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado e orou ao Senhor. Ó Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que és o Senhor Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor, e que te arrepende do mal. Agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é me morrer do que viver. O Senhor respondeu: é razoável essa tua ira? Glórias ao Senhor Deus. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Rebanho Santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Abacuque com 3 capítulos. Abacuque com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Abacuque. Capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Capítulo 2 do livro de Abacuque contém 20 versículos. O castigo dos caldeus, sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que responderei a esta queixa. Então o Senhor me respondeu: escreve a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que aquele que passar correndo a possa ler. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espere-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Rebanho Santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Lucas com 24 capítulos. Lucas com 24 capítulos. Capítulo 2. Lucas, capítulo 2, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Lucas, capítulo 2, que contém que contém 52 versículos. Circuncisão e apresentação do Senhor Jesus. Cumpridos outros dias para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome do Senhor de Jesus, pelo que anjo lhe fora posto antes de nascer. Quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. E para dar a oferta, segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Vamos ao próximo livro.
ao próximo rebanho, perdão. Lembrando que eu estou aqui para ministrar 22 livros e capítulos da Bíblia Sagrada que são sorteados para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês, sem manipulação nenhuma do ser humano. Eu sou somente um instrumento, um canal. Estou aqui fazendo a minha obra para com o Senhor Deus. Faça você também a sua. Assim como está lá no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 24 a 27. Examine. Rebanho Santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Obadias com um capítulo. Obadias com um capítulo. Obadias com um capítulo. Capítulo 1 do livro de Obadias contém 21 versículos. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos a mensagem do Senhor, foi enviado às nações, dizendo: levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te farei pequeno entre as nações, tu serás totalmente desprezado, a soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, que dizes no teu coração: quem me derrubará em terra? Embora te eleves como a águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Rebanho Santo de número 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. E o livro é o livro de 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos. Capítulo 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, para o Rebanho Santo de número 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. 1 Tessalonicenses capítulo 2, que contém 16 versículos. O ministério de Paulo em Tessalônica. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como pai a seus filhos, para que andasseis de um modo digno do Senhor Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Pelo que também damos sem cessar graças ao Senhor Deus, porque havendo recebido de nós a palavra da pregação do Senhor Deus, e recebeste não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra do Senhor Deus, a qual também opera em vós, os que credes. Pois vós, irmãos, não tornastes imitadores da igreja do Senhor Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Sofreste de vossos próprios conterrâneos o mesmo que eles sofreram nos judeus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. E o livro é o livro de 3 João com um capítulo, 3 João com um capítulo, que contém 15 versículos. 3 João, capítulo 1, presbítero amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam vocês também membros dessa igreja virtual, escolhendo o seu número, o número de 1 a 70. E o rebanho santo escolhido, sorteado foi o rebanho santo número 33 e 35. 36 e 35. 35 e 36. Vamos ao livro de Apocalipse, que contém 22 capítulos.
Apocalipse, com 22 capítulos. E vamos ao capítulo do livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, para o rebanho santo de número 35 e 36, 35 e 36. Apocalipse, capítulo 1, que contém 20 versículos. Alguém semelhante ao Filho do Homem, eu, João, irmão vosso, companheiro convosco na aflição do reino, no reino e na perseverança do Senhor Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra do Senhor Deus e do testemunho do Senhor Jesus, o Cristo. Eu fui arrebatado em espírito do Senhor. No dia do Senhor, eu ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, o que dizia: o que vês, escreve num livro e envio às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei para ver o que falava comigo, e ao voltar vi 7 candeeiros, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Vamos ao próximo rebanho. Rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66, 5, 65, 6 e 66. Vamos ao livro para a meditação destes rebanhos. E o livro é o livro de 1 Crônicas, com 29 capítulos. Primeira Crônicas, com 29 capítulos. Capítulo 13, 1 Crônicas, capítulo 13, para o rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. 1 Crônicas, capítulo 13. Vamos ver o que nos diz o livro de 1 Crônicas, capítulo 13. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos. Capítulo 13 do livro de 1 Crônicas contém 14 versículos. A arca na casa de Obed-Edom. Davi consultou os capitães, 2 militares das centenas de todos os oficiais. Então disse Davi a toda a congregação de Israel: se estás de acordo e se vem do Senhor nosso Deus, enviamos mensageiro a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel e aos sacerdotes, aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Voltemos a trazer para nós a arca de nosso Senhor Deus, pois não a buscamos nos dias de Saul. Então disse de toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio parece bom aos olhos de todo o povo. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos dois últimos livros de hoje. A oração é a oração 4, mas antes de eu fazer a oração, eu vou para mais uma de nossas ofertas. E a oferta é a oferta 52. E vamos para a oferta 52. Muita atenção, nós temos 6 questões que se você provar com base na Bíblia Sagrada que são possíveis, vai receber um prêmio de 12 milhões de reais em dinheiro por cada uma que provar que sim. Questão 1, é possível crer no Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e não ser santo? Questão 2, é possível crer no Senhor Deus, o Todo-Poderoso, não sendo como ele mandou na Bíblia Sagrada? Questão 3, é possível ser um filho do Senhor Deus e não ser santo? Questão 4, é possível o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ouvir a oração de um pecador que não está arrependido? Questão 5, é possível um templo físico ser mais eficiente para as pessoas que são igreja de Cristo do que uma das nossas 12 igrejas virtuais? Questão 6, é possível fazer um culto de adoração em espírito e em verdade? João 4, versículo 21 a 26, não sendo como está escrito na Bíblia Sagrada, e ele ainda assim não ser em vão? E se você, ou quem você trouxer para nós, que nós vai receber
12 milhões de reais por cada uma questão que provar com base na Bíblia Sagrada que são possíveis, totalizando 72 milhões de reais em dinheiro em prêmio. E anuncia essa mensagem de número 13, dentre as mensagens, com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos ao penúltimo livro. E o livro é o livro de 2 Timóteo, com 4 capítulos. 2 Timóteo, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Timóteo. Capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1. É o nosso penúltimo livro de hoje. Vamos ao capítulo 1 do livro de 2 Timóteo, que contém 18 versículos. Exemplo de Paulo: por este motivo, eu te exorto que despertes o dom do Senhor Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque o Senhor Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder do Senhor Deus, porque nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Senhor Cristo Jesus, Senhor e Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Nosso último livro de hoje, que é o livro de Amós, que contém 9 capítulos. Amós, que contém 9 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Amós. Capítulo 5. Amós, capítulo 5, é o nosso último livro de hoje para a meditação de todos vocês. Contém 27 versículos. Lamentação e chamado ao arrependimento. Ouvi esta palavra que levanto com uma lamentação sobre vós, ó nação de Israel. A virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Assim diz o Senhor Deus. A cidade no qual saem mil, conservará 100, e aquela na qual saem 100 conservará 10. A nação de Israel. Assim diz o Senhor, a nação de Israel: buscai-me e vivei. Não busquei a Betel, não venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeita em nada. Vamos agora ao sorteio dos... Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham 22 números, mentalizem o número de 1 a 22. O capítulo e o livro que serão sorteados será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês. Mentalizem, escolham um número de 1 a 22 para que o Espírito Santo possa falar verdadeiramente ao seu coração através de uma palavra revelada que vem de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus. Vamos a mais uma de nossas ofertas. E a oferta é a oferta 34. Santo é você que crê no Senhor Jesus ou Cristo como Filho do Senhor Deus, que veio ao mundo através da Santa Maria. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que você que crê no Senhor Jesus ou Cristo é um santo ou uma santa. Atenção, que as imagens de esculturas não, mas você é sim um santo ou uma santa. Mas se você ou quem você trouxer a nós, que mostrar na Bíblia Sagrada Católica que essa nossa afirmação é uma mentira e que você crê no Senhor Jesus, você que crê no Senhor Jesus não é um santo ou uma santa, vai receber uma oferta de 5 milhões de reais em dinheiro.
Peço que vocês mentalizem, escolha o seu número de 1 a 22, pois o livro é o capítulo que serão sorteados, será para dar total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao seu coração. Você que mentalizou, escolheu o número 15, a mensagem para você está no livro de Miqueias, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 12, a mensagem para você está no livro de Efésios, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 7, a mensagem para você está no livro de Joel, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 5, a mensagem está no livro de Tito, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 1, a mensagem para você está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem para você está no livro de Hebreus, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o número 16, a mensagem para você está no livro de Juízes, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 13, a palavra para você está no livro de Daniel, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 21, a mensagem para você está no livro de Gálatas, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o número 2, a mensagem para você está no livro de Ruth, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 14, a mensagem para você está no livro de Filipenses, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem para você está no livro de Josué, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 18, a mensagem para você está no livro de Jonas, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 17, a mensagem está no livro de Abacuque, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 19, a mensagem para você está no livro de Lucas, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem para você está no livro de Obadias, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 20, a mensagem para você está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 22, a mensagem para você está no livro de 3 João, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem para você está no livro de Apocalipse, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 11, a mensagem para você está no livro de 1 Crônicas, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem para você está no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 4, a mensagem para você está no livro de Amós, capítulo 5. Vamos lá, que eu vou ler aqui a revelação das ofertas para vocês. Essas ofertas te trazem o mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de forma errada. Quarto lugar, é para você ter material de trabalho, para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Vou repetir para vocês o número que foram sorteados. Miqueias capítulo 2, número 15, 12, Efésios capítulo 4, 7, Joel capítulo 2, 5, Tito capítulo 2, 1, 2 Tessalonicenses capítulo 2, 8, Hebreus capítulo 13, 16, Juízes capítulo 8, 13, Daniel capítulo 1, 21, Gálatas capítulo 6, 2, Ruth capítulo 3, 14, Filipenses capítulo 4, o 9, Josué capítulo 10, o 18, Jonas capítulo 4, o 17, Abacuque capítulo 2, o 19, Lucas capítulo 2, o 10, Obadias capítulo 1, o 20, 1 Tessalonicenses 2, o 22, 3 João capítulo 1, o 3, Apocalipse capítulo 1, o 11, 1 Crônicas capítulo 13, o 6, 2 Timóteo capítulo 1, o 4, Amós capítulo 5. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma das nossas 12 igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote, o apóstolo, e apóstolo uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. E você também tem a flexibilidade, tem
E você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do versículo 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim você orará corretamente, para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das nossas lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. E lembre-se de conferir nossas mais de 50 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Rússia, México, África do Sul, Inglaterra, Bangladesh, Dinamarca, Canadá e todos que nós ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. E eu continuo aguardando vocês até a próxima live.